Amém. A expectativa é tanto de ouvir o testemunho dessas irmãs que eu já estava pulando essa cerejinha do bolo, né? O povo fica até bravo comigo que eu estava pulando a dança, olha só. Poxa vida. Queridos, essas amadas irmãs passaram pelo encontro com Deus, algumas trabalharam no encontro, e grandes coisas o Senhor fez nesse final de semana na vida das amadas, e elas vão poder compartilhar agora. Claro que não vai dar para todas, que o número é grande, mas aquelas que vão testemunhar, que já haviam se disposto a isso, por favor, levante a mão aí, porque eu não sei quem é. Todas? Ah, tá bom. Amém. Só lembrando da regra básica, não fala nada do que acontece lá. Boa noite, igreja. Foi transformador na minha vida. E uma palavra que eu tenho para falar, tremendo mas acho que para mim a palavra que define é transformador. Então quando a gente chega nesse local, quem puder ter a oportunidade de ir, abre o coração verdadeiramente. Esquece quem está aqui fora, é você e Deus. Então assim, coisas na minha vida de quando eu era criança, que eu liberei perdão para pessoas que eu achei que eu nunca liberaria. Eu já tinha passado encontro com Deus em outras igrejas, só que foi totalmente diferente nessa, porque eu não tinha aberto meu coração de verdade. Então, dessa vez eu abri meu coração verdadeiramente e perdoei as pessoas que me trataram mal quando eu era criança, me violentaram. E é isso. Eu só tenho a agradecer a Deus. E agora eu tenho uma nova vida com Cristo. E estou disposta a trabalhar na obra com todo o meu coração. E é isso. Amém. A paz, igreja. Igreja, eu vou contar para vocês como nós entramos gritando. É tremendo, muito tremendo mesmo o encontro, tá? Eu fui completamente transformada. Hoje eu falo pro Senhor, usa-me, eis-me aqui. Porque eu sei, aquele que quiser sentir um pouquinho que eu senti, gente, na próxima, não fica de fora. Vai, porque o Senhor vai mudar. Como mudou nossas vidas, vai mudar a vida de todos nós, eu creio. Amém? Paz, igreja. Como as meninas já falaram, é tremendo. Não deixem de ir, gente, porque é transformador. Eu fui transformada, eu fui curada de coisas da minha infância que eu achei que já estava curada e não estava. E esses dias eu fui muito amada naquele lugar. Vai que vale a pena, porque é tremendo. Mas as irmãs que trabalharam também, se alguma quiser testemunhar. A paz. Vou falar rapidinho para não chorar, que se eu chorar ninguém vai entender nada eu falando. Todos os anos, né, a pastora sempre chama para ir, nunca dá. Nunca dá, porque a gente trabalha de sábado, né, Maria? A Maria sabe que é impossível ir no sábado, impossível. E no mês dos pais, mais impossível ainda. Gente, não tem como cogitar. Mês de agosto, impossível. Domingo passado foi dia dos pais, a loja lá tá precisando colocar em ordem. E eu fui praticamente, gente, intimada pela Nilza. Ela falou, eu vou passar e você vai trabalhar. Eu falei, não tem como, Nilza, não tem como. Eu trabalho, ela falou assim pra mim, sabe como? Te vira, neguinha, dá seus pulos. E foi, me deixou falando sozinha. Mas graças a Deus, assim, ele foi muito bom com a gente, com a minha equipe, né? Todo mundo lá da loja. Consegui vir no sábado, a gente fez uma logística toda lá para eu poder ir. E lá no encontro, orando, eu vi o quanto Deus me deu de presente eu trabalhar no encontro. O quanto Ele foi generoso comigo. Porque eu tive pessoas que me acolheram quando eu me converti, pelo abraço da Nilza, a Josi, com o Jefferson,
o Pablo, né? Depois veio a Dai. Eu tive as primeiras pessoas que me acolheram. Meus primeiros amigos cristãos mais fortes na fé, que nem o pastor sempre fala, que a gente tem amigo mais forte, mais crente que a gente. Então, assim, foram deles. A Manu era pequenininha, a Val, o Miguel, gente, ele tá apontando dele, ele era uma criança desse tamanho. O Miguel fez eu aprender a amar criança. E depois as pessoas que nos acolheram aqui, a Josi, a Thaís, que me abraçou, pastora, a Rai, gente, que virou minha família, que agora ela é minha família. Aí as meninas novas que me acolheram, então eu vi quanto Deus foi generoso, quanto foi presente. Eu recebi mais do que quando eu passei. Foi um presente de Deus para eu trabalhar. Então quem já passou, se encoraje e vá trabalhar, gente, que Deus vai presentear vocês, viu? Mais alguém? Ah, Thaís. A paz, igreja. O que eu posso compartilhar com vocês é assim: o inimigo até tentou, até o último minuto, para que eu não estivesse lá. Mas eu digo para vocês que querem trabalhar, para os que vão passar, independente do que o inimigo soprar, vá e faça, porque o Senhor, Ele cura. Eu tive em alguns momentos ali durante as ministrações, eu falei, esse sentimento para mim está resolvido, mas na verdade não estava. E ali eu recebi a cura, tive pessoas para estar orando comigo. Então eu acredito que vale a pena continuar seguindo a Cristo. E para vocês, rompa isso e chegue lá, que vai ser tremendo. E ver as meninas transformadas, felizes, para a gente é muito gratificante. Vale a pena servir a Cristo. Paz, amados. Gente, eu estou muito feliz. O encontro sempre é tremendo, né? Eu louvo a Deus pela equipe maravilhosa que trabalhou junto. Né? A gente sabe o quanto é cansativo. Quem já foi no encontro sabe que cansa, mas ver os testemunhos dessas amadas não tem preço. Eu tô acabada, gente, acabada mesmo. Se eu sentar aqui, eu durmo. Mas não tem preço de ver o que Deus faz. E não só na vida delas, como em quem trabalha, na minha vida, né? Porque Deus nos chacoalha, Deus nos renova, nos transforma. É um processo maravilhoso de Deus, porque o encontro é com... O encontro é com Deus, Ele é tremendo. Deus é muito bom, gente. Eu estou muito feliz. E a igreja de Sumaré é maravilhosa, gente. É sério, gente. O pessoal fica impactado com as nossas vidas. E eu louvo pela igreja, que é uma igreja animada. Nós estávamos com... Olha, tinha 15 pessoas, 8 era de Sumaré. Glória a Deus, gente. Isso é muito bom. Que a gente continue crescendo, avançando, que a gente faça novos discípulos, novas pessoas, servas do Senhor. Continue com esse coração apaixonado por Jesus. É só o começo. Amém? Amém, glória a Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. E eu quero convidar agora os familiares a vir receber essas amadas, dar aquele abraço, né? E nós vamos louvar o Senhor, amém? Testemunhar aquilo que o Senhor fez, grandes coisas o Senhor operou no nosso meio nesse final de semana. Houve curas, libertações, mudanças de nome, houve grandes coisas da parte do Senhor na vida desses amados, os amados de Cosmópolis, de Pedreira também, que estavam com a gente lá. E agora eu quero passar o microfone aqui para esses guerreiros, para esses soldados do Senhor, que enchem meu coração de orgulho e de alegria,
por terem suportado o Peniel, um encontro face a face com Deus, e saírem de lá com o coração transformado, com a vida mudada. Amém, queridos? Quem vai ser o primeiro? Pode falar. A paz, igreja. Não posso falar muito, mas foi tremendo. E eu posso garantir que o mesmo Igor que entrou por aquela porta não foi o mesmo que saiu. Saiu totalmente diferente. E eu creio que Deus falou muito comigo naquele lugar. Não só comigo, como com os irmãos que estavam aqui também. E foi uma experiência maravilhosa. Era para mim ter ido no primeiro que teve, mas eu não consegui ir. E depois eu fiquei me perguntando por quê que eu não consegui ir. Mas eu vinha orando bastante desde o mês passado por esse encontro. E eu tive meio que uma resposta assim de Deus, que meio que ele falou que não era o momento, que eu não estava preparado para aquela hora, que ele estava me preparando para esse que eu fui. E cheguei lá totalmente diferente, com pensamentos diferentes, saí de lá renovado, outra pessoa. E agradeço muito o pastor, que conversei bastante com ele lá, muitas vezes aqui em oração também conversando com ele. E para quem não foi, vão. Quem foi, vai de novo. É tremendo. E não posso falar muito, se eu falar vou ficar o dia inteiro aqui. Mas é isso. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero falar para vocês que não participaram, participe, porque é algo totalmente diferente do que você tentar ou buscar a Deus no dia a dia. Porque as coisas do dia a dia às vezes pode fazer a gente perder a atenção, fazer a gente ficar preocupado com, sei lá, uma conta atrasada, ou pensando no futuro, querendo que as coisas aconteçam. E lá a gente dedica 2 dias pra gente se conectar com Deus de verdade. Lá, a minha maior experiência foi a gratidão. Eu percebi que eu hoje já tenho coisas e realizei desejos do meu coração que eu pedi a Deus há muito tempo atrás. Só que naquela ambição de querer sempre mais, eu quero mais, você não consegue identificar que Deus já realizou grandes coisas nas nossas vidas. E eu consegui identificar que quanto mais grato eu for, automaticamente qualquer desejo que eu tenho no meu coração, seja em bem material, seja na construção de uma família, inclusive amanhã eu vou casar. É um pecado a menos, porque lá a gente se depara com muito pecado que a gente tem no dia a dia. Então amanhã vai ser um pecado a menos, porque não era o certo, mas eu tinha relação sexual antes, do casamento. A minha vida ela era bagunçada. Eu comecei a beber com 13 anos de idade. Me prostituí. Meu primeiro relacionamento foi com 13 anos de idade também. Comecei a beber com 13 anos de idade. Com 15 anos eu comecei a fumar maconha. Estava totalmente perdido. E eu conseguia me conectar com Deus, mas não sabia de história de Jesus, não sabia de nada. Mas eu já sentia, hoje eu entendo que era o Espírito Santo. Por mais que eu não conhecia muito bem sobre ele, ele já estava dentro de mim. Eu acredito que está dentro de todos nós. Basta a gente despertar, buscar cada vez mais sobre Deus, sobre Jesus, que ele vai atender todos os desejos dos nossos corações. E é isso. Boa noite, igreja. A paz. Depois deles, não sei nem o que falar, né? Foi tremendo. Eu fui pai aos 23 anos. Da turma, da minha turma do colegial, dos amigos, entre os primos, o pessoal da faculdade, eu fui o homem primeiro a ser pai.
E para todos eu falava: enquanto vocês não forem pai, pode estar casado, enquanto não forem pai, vocês não viraram homens. Esses 2 dias transformou um homem. Eu tenho um filho de 18 anos. Em 2 dias, um novo homem nasceu. Então, lá foi só um pouquinho, né? Foram menos de 48 horas, mas agora tem uma vida pela frente com novos caminhos, com novas metas. A gente faz oração, escuta às vezes o que Deus comenta, né? O que o Espírito Santo traz pra gente no coração. Uma oração de 10 minutos, 15 minutos, às vezes em segundos. Agora você passar 2 dias escutando a voz do Espírito Santo, realmente não tem quem não trema. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Bom, eu não posso falar muito, né? Mas é tremendo. Eu fui transformado e todos os pecados que eu havia cometido, eu sinto que eu deixei para trás e hoje eu me sinto um novo homem. A paz, igreja, amém? Glória a Deus! Vocês estão prontos para ver esses homens agora vivendo esse encontro diário com Deus? Sim ou não? Glória a Deus! É um prazer servir, né? Eu acho que todos nós aqui temos o desejo de servir o Senhor, de dedicar a nossa vida e poder fazer parte disso, né? De todo esse mover, né? Poder ser usado por Deus. Eu acho que esse é o propósito. Esse é o chamado, ir de fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente viu batismos acontecendo naquele lugar. A gente viu cura, transformação. E poder ver isso e participar, eu acho que é um privilégio para um servo, para alguém que quer servir, quem quer viver uma vida dedicada a Deus. Então agradeço a Deus por esse momento, pela vida desses irmãos aí. Choramos muito pela vida deles. E a gente viu acontecer lá o sobrenatural de Deus. Tem pessoas com dúvida ainda, se deve ir ou não. Tem pessoas que ainda têm algumas dúvidas, algumas coisas que você acha, não, eu vou acertar isso. Assim que eu acertar, eu vou. Vai lá para você acertar direto com Deus, tá bom? Vai lá que vocês vão acertar isso daí juntos. Você não precisa fazer essa transformação sozinho. Confia no Senhor, entrega o seu coração, os seus planos a Ele. E tudo Ele fará. Amém, igreja? Glória a Deus. Paz, igreja. Irmãos, eu já tô chorando desde sábado. O pastor vai fazer de novo. Você fica bonitinho chorando. Eu passei o ano passado no encontro, só que tava trabalhando de madrugada, tal. No primeiro dia eu não consegui me concentrar lá direito, mas Deus falou comigo no domingo, mas eu achei que ainda tava faltando alguma coisa. Aí eu gostaria de ter passado de novo pelo encontro. Aí o pastor me convidou para trabalhar. Aí eu falei, vamos lá então. Mas aí eu já fui com o coração aberto para receber. E desde o primeiro momento lá eu comecei a receber. Graças a Deus, Deus falou comigo. Todo esse tempo lá a gente viu cura, que a irmã falou, transformação, libertação. Teve gente lá que ficou na dúvida, mas Deus tocou ele lá na hora e ficou firme. E aguentou até o final, foi até o final com a gente lá. E eu queria fazer uma coisa aqui. Fiz. Eu queria honrar minha esposa, minhas filhas. Sei que eu amo elas. E quero sempre estar melhorando. Porque eu ainda sou muito falho, tenho erros. Mas Deus está trabalhando e
creio que daqui pra frente vai ser só pra cima. Rapaz, igreja! Essa igreja hoje tá linda, hein? Então, gente, é assim, eu passei pelo encontro para trabalhar, primeira vez, esse é o segundo. Cara, eu quero dizer para vocês que foi algo super maravilhoso, assim. E para mim foi tremendo porque tem dois caras aqui, que vocês não conhecem eles assim, mas foi dois caras que me ensinou o caminho da Bíblia. Que me ensinou a estar buscando a Jesus, me ensinando a querer buscar mais, entendeu? E esses dois caras aqui é o Pablo e o Jefferson. Para quem não sabe, minha missão com Jesus começou através deles dois, entendeu? E eu só quero agradecer primeiramente a Deus e essa galera toda aqui que me ensinou que é um evangélico verdadeiro. E eu vou permanecer sempre nesse propósito com Deus. E eu acredito que vocês todos têm que permanecer com esse propósito também. Em nome do Senhor Jesus. A paz, igreja. Não tem onde correr. Amém. Irmãos, eu quero agradecer ao convite, né, de a gente estar participando, de estar indo ao encontro, trabalhar. Com certeza, eu recebi muito mais do que esses meninos aí. Na próxima eles vão trabalhar, eles vão ver que Deus é tremendo. Amém? O que ele fez ali, o que eu vi, o que ele fez ali foi algo sobrenatural. Amém? Que nem o Bira. Tem coisas novas que eu já participei de outros encontros em outra igreja. E é aquela, isso aí eu já sei, tá tudo certinho. Só que não, tem coisas que eu nem imaginava. Porém, o Senhor, né, o Espírito Santo, fala conosco ali. Amém? E é um prazer servir com todos eles aqui. O Bira, mais novo, o Marcão e todos eles aqui. O Jefferson, irmão maravilhoso aí, pessoa usada por Deus. Todos eles aqui. Amém? E o nosso pastor é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus que tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas através da vida dele. Amém. Bate pouco, mas faz carinho. Amém. Amém, queridos. Amém. Cada encontro é uma novidade. Eu brinco que a gente sabe como começa, nunca sabe como termina. Porque Deus, ele faz novas todas as coisas, diz a palavra. E cada encontro que a gente vive, realmente um é diferente do outro. Nós viemos no carro conversando. Tem encontros que Deus move curas físicas e muitos são curados. Em outros encontros, traumas são curados. Nesse encontro, Deus, ele se moveu de uma forma diferente de todos os outros, despertando ousadia e coragem, despertando homens à sua posição de sacerdote da casa, homens à posição de líderes, posição de referência. E eu creio que nós estamos diante de homens transformados, que tiveram seus nomes mudados, não o nome no RG, mas o seu nome diante do Senhor. Homens que antes eram conhecidos como medrosos, como covardes, como aqueles que não terminavam o que começavam, agora são homens de valor, homens de Deus, soldados do Senhor. Amém, queridos? Eu quero chamar a família agora para receber esses amados e o restante da igreja dar aquela salva de palmas a Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Quem quiser vir receber, pode vir receber. Amém, queridos?